Olá pessoal, eu sou a professora Flávia e hoje nós vamos falar sobre tecido conjuntivo sanguíneo e hematopoético. Bom, primeiramente o que a gente tem que entender é que se estamos falando de tecido, não estamos falando apenas de células, mas falamos da interação entre células e matriz extracelular. Por fazer parte de um tecido conjuntivo, isso não vai ser diferente. Uma das características de tecido conjuntivo é a grande quantidade de matriz extracelular. E isso vai acontecer aqui também. Então, no tecido sanguíneo, a gente tem essa composição de matriz extracelular em grande quantidade. É uma matriz muito mais líquida. E a parte de células, vocês vão verificar também, da mesma forma que os outros tipos de tecido conjuntivo, existe uma grande variedade de células nesse tecido. Então, se a gente observar o sangue e a gente centrifugar uma amostra de sangue, a gente consegue ver que na parte de baixo fica um líquido mais avermelhado e na parte de cima mais amarelado. Essa parte mais amarela que vocês conseguem observar, que está sendo mostrada aqui nessa imagem, é o que a gente chama de plasma. E 55% do sangue é de plasma. E 45%, isso em torno, obviamente, é composto pelos elementos figurados. Então, quando a gente vai falar de matriz extracelular, a gente acaba observando aqui os constituintes do plasma. Então, a gente consegue observar a presença de muitas proteínas. Tá? Essas proteínas, vocês vão ver que elas são muito importantes aqui em vários processos relacionados ao sistema sanguíneo, tá? Então a gente consegue observar a presença de globulinas, que são os anticorpos produzidos pelos linfócitos. A gente consegue observar a presença de fibrinogênio, que a gente vai falar sobre ele também daqui a pouquinho quando a gente for falar de plaquetas. Tá? Então, junto com as plaquetas, promovem a coagulação sanguínea e a gente encontra também a albumina, que é uma outra proteína que está envolvida no controle osmótico e no estoque de aminoácidos. Ou seja, tá? Além dessas proteínas, a gente também encontra 90%, cerca de 90% do plasma é água, tá? E também outros tipos de solutos que vão ser bem importantes aí para manter o pH do sangue e a sua composição iônica. Então, isso tudo que eu acabei de falar, matriz extracelular, que acaba por ser um pouco diferente da matriz extracelular de outros tecidos conjuntivos, onde a gente consegue observar a grande presença de colágeno. Então, aqui a gente tem essa principal composição de água, por isso essa característica mais líquida e esses outros componentes. Quando falamos a respeito das células desse tecido, a gente observa, como eu falei para vocês, uma grande variedade de células. Então aí a gente tem os eritrócitos, as plaquetas e os leucócitos, que vocês vão ver que tem uma grande importância aí. Vamos falar sobre cada uma delas. Lembrando que a função desse tecido é basicamente transporte de substâncias, por isso é um tecido conjuntivo de suporte. Então, se vocês observarem, é um tecido que ele tem a capacidade de transportar gases, como, por exemplo, oxigênio e dióxido de carbono. Imagina as células do seu pé, elas precisam ser nutridas de oxigênio. Quando você coloca esse oxigênio para dentro e ele chega nos pulmões, esse oxigênio ele tem que arrumar uma maneira de chegar nas células mais distantes. Então, todo esse sistema sanguíneo, esse tecido sanguíneo, ele vai contribuir por esse processo de transporte desses gases. Células são transportadas também por esse tecido, por exemplo, as hemácias, né? São células bem importantes do sangue, que a gente vai falar sobre ela, e as células de defesa. Imagina uma infecção que está acontecendo também lá numa região mais distante. Essas células elas têm que chegar nessa região da infecção para defender. Tá? Transporte de nutrientes, como por exemplo glicose. As células elas precisam de energia e a glicose ela é um potencial energético. E também excreções, aquilo que não é interessante que o seu organismo guarde
Então tem que existir essa maneira de eliminar, e essas excreções elas vão ser transportadas aí pelo sistema sanguíneo, tá? Desculpa, pelo tecido sanguíneo, e também os hormônios. Como a gente já viu lá na aula de tecido epitelial, né? As células epiteliais, algumas delas têm a capacidade de produzir hormônios. Então, esses hormônios que são produzidos por essas células, eles precisam trafegar pelo seu corpo para chegar no local alvo. Então, é por meio do sangue que acontece todo esse transporte. Então, é por isso que nós chamamos esse tecido de tecido conjuntivo de transporte. A gente tem só um resumo de todos os tipos celulares encontrados aqui nesse tecido, né? Então a gente tem os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos com a sua função de transporte de gases. Nós temos os leucócitos, que são chamados de glóbulos brancos, que estão envolvidos no processo de defesa. A gente tem uma lista aí de leucócitos, tá? Que estão envolvidos no processo de defesa. Obviamente, cada um tem uma função, vai ter uma arma diferente de combate aí no seu processo de defesa, né, do seu organismo. E por fim, a gente tem ali as plaquetas, né? Então a gente vai estudar mais pra frente justamente essas células que fazem parte desse tecido conjuntivo de transporte, tá? Então, os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. São esses 3 tipos que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, a gente precisa falar um pouquinho sobre a hematopoiese. A hematopoiese, que aí na literatura a gente vê hematopoiese, hemocitopoiese, enfim, a gente vê umas diferenças na nomenclatura, mas o que ela se refere é que é um processo contínuo e regulado de produção de células do sangue. Essas células do sangue, elas possuem uma vida muito curta e elas são constantemente renovadas pela proliferação mitótica de células que são localizadas em órgãos que são hematopoiéticos. Ou seja, se essas células do sangue elas possuem vida curta, é necessário que exista uma renovação. Esse processo de hematopoiese que vocês vão ver, de formação de células, a gente consegue observar algumas etapas. Não é simplesmente a renovação celular. Então, o que a gente observa nesse processo de hematopoiese é uma renovação celular, é uma proliferação, uma diferenciação e, posteriormente, a maturação dessa célula. Existem algumas fases da hematopoiese, tá, que a gente consegue distinguir, e é bem importante a gente falar sobre isso, porque aqui a gente consegue observar fase a fase desse processo e onde ele está acontecendo e em que momento ele está acontecendo, tá? Então, observem que o surgimento desse tecido sanguíneo, ele está diretamente relacionado com o aparecimento evolutivo do terceiro folheto embrionário, tá? Que é denominado mesoderma. Então, dessa forma, a gente consegue observar essas 3 fases. A primeira fase, que é a fase mesoblástica, que é uma fase transiente, é uma fase transitória. Essa primeira fase, ela ocorre no interior dos vasos sanguíneos em desenvolvimento. Isso daí a partir do mesoderma lá do saco vitelino, mais ou menos 19 dias de vida intrauterina. Ou seja, quando o bebezinho ainda está sendo formado lá no útero da mãe, quando tudo ainda está muito precoce, apenas 19 dias, ele já começa a produzir as suas células sanguíneas, tá? Então essa é o que a gente chama, de fase mesoblástica, tá? Então vai acontecer nesse período, ele vai se estender mais ou menos até o 2º mês de gestação. Então, o que começa a acontecer? A partir mais ou menos desse 2º mês, a gente consegue ver uma outra fase, né, de produção de células de sangue, que é a que a gente chama de fase hepática. Essa fase hepática, ela já é uma fase mais definitiva, ela acontece de maneira extravascular, tá? Diferentemente da fase mesoblástica. Ela vai começar a ter uma grande importância por volta dos 3 aos 4 meses de gestação
e vai declinando até o nascimento. Vocês podem observar aqui no gráfico exatamente isso que eu falei, tá? Então tem esse crescimento, ou seja, chegou lá mais ou menos com 2 meses de gestação, essa produção de células do sangue, elas começam a ser de responsabilidade do fígado. Então o fígado ele vem trazendo essa contribuição na formação dessas células sanguíneas, tá? Então, isso a gente vai ver acontecer até mais ou menos aqui, ó, 9 meses, que é mais né, o período de nascimento. Então, começa a declinar no momento do nascimento. O fígado já tem uma contribuição bem menor aí com relação a isso daí. E é óbvio que existem outros órgãos que também estão em desenvolvimento durante o período gestacional, que também têm contribuição para a produção dessas células sanguíneas, como, por exemplo, o baço, o timo, linfonodos, tá? Vão contribuir bastante com esse processo de hemacitopoiese, especialmente para a produção de linfócitos. Acontece que quando chega mais ou menos ali a partir do segundo mês de vida intrauterina, os ossos do bebezinho ele começa a sofrer esse processo de ossificação. E aí, a partir desse momento de ossificação, começa a ter também uma participação da medula óssea vermelha na produção dessas células do sangue. E aí a gente entra então nessa última fase de hemacitopoiese, que é a fase medular, que vocês estão vendo aí nesse gráfico em verdinho, tá? Vocês estão vendo aqui em verdinho. Vocês podem ver que a medula, ela já vai tendo uma contribuição aqui, ó, segundo o gráfico, a partir do gráfico, mais ou menos a partir do 5º mês de gestação, os ossos eles começam a ser formados e aí então a medula óssea ela começa a contribuir para essa produção de células do sangue, tá? Na medida que o esqueleto ele vai avançando, a medula óssea ela vai se tornando cada vez mais importante como órgão hemacitopoético, tá? Alcançando um pico de atividade aí no período próximo ao nascimento. Vocês vão ver que depois do nascimento também tem essa contribuição. Bom, as funções desse tecido hemacitopoético a gente tem algumas. Primeiro, é autorrenovação. Se eu falei que era a capacidade, que a hematospoiese é a capacidade de gerar novas células do sangue, então a autorrenovação é uma das funções bem importantes, tá? A diferenciação de ampla variedade de células. Vocês podem observar que a partir de uma célula-tronco a gente consegue produzir todas as células do nosso sangue, né? E a própria reconstituição do sistema hemacitopoético, tá? Existem alguns tipos e linhagens de células que a gente vai falar sobre elas, que estão presentes aqui nesse tipo de tecido hemacitopoético. Então, primeiramente, a gente vai falar das células-tronco. As células-tronco pluripotentes, elas vão originar células filhas que têm uma potencialidade menor, tá? Essas células filhas, que são progenitoras multipotentes, elas vão produzir células precursoras, que são os blastos. E aí os blastos, essas células precursoras, vão dar origem às células definitivas. Vocês vão ver que esses blastos, eles já têm uma característica, já começa esse processo de diferenciação. Quando a gente está falando de células tronco, tá? Tanto as pluripotentes quanto as multipotentes, a gente não consegue ver uma diferenciação no tipo de célula. Quando a gente começa a falar dos blastos, a gente começa a observar que os blastos, eles começam a ter uma caracterização diferente. E aí eles vão dar origem a cada uma das células do nosso sistema, do nosso tecido sanguíneo, tá? Então aqui, nessa imagem, vocês estão vendo, né, a imagem do osso, aí da medula do osso, a gente vai falar dessa célula tronco, né, pluripotente, que vai dar origem a 2 linhagens de células filhas, que são células progenitoras, tá? Células progenitoras mieloides, que vão dar origem às células do sangue,
e as plaquetas, e a outra célula filha, linfóide, que vão dar a origem às células aqui que correspondem à linfa. Então aqui a gente separa isso bem bonitinho, tá? E aqui a gente tem cada estágio. Então a gente tem inicialmente uma célula pluripotente dando origem, repetindo, dando origem a essas duas linhagens de células, que também são células tronco, mas são células multipotentes, tá? Essas duas linhagens que a gente chama de mieloide e linfóide, tá? Então aqui em cima linfóide, aqui embaixo mieloide. A linfóide vai dar origem a uma célula progenitora, que vai dar origem a uma célula precursora, que aqui já existe um pouco de diferenciação. Se vocês olharem aqui, todas as células são muito parecidas. Aqui vocês já conseguem observar uma pequena diferenciação, o núcleo já começa a ser diferente, tudo. E essas células precursoras vão dar origem a essas células maduras, que, como vocês podem observar, cada um tem uma característica diferente e, consequentemente, se ela tem uma organização morfológica diferente, ela vai ter uma organização funcional também diferente. E aí, quando a gente fala, então, de tecido hematopoético, a gente não pode deixar de falar da medula óssea. A gente já começou a falar sobre ela, né? A medula óssea é um tecido líquido, gelatinoso, que preenche a cavidade interna de vários ossos e vai fabricar os elementos figurados do sangue, tá? Então, nessa imagem, a gente consegue ver, deixa eu colocar aqui o mouse para vocês verem, a gente consegue ver e identificar dois tipos de medula óssea, que é o que a gente, né, consegue diferenciar, que é a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Vocês vão ver que a medula óssea vermelha, ela vai estar localizada nessa região aqui de epífise dos ossos, tá? Do osso esponjoso. Enquanto que nessa região aqui da diáfise, tá? A gente encontra o que a gente chama de medula amarela. A medula amarela, que está presente aqui nessa região, ela não tem contribuição para a produção de células sanguíneas, tá? Diferentemente da medula vermelha. O adulto saudável, ele produz por dia cerca de 2,5 bilhões de eritrócitos, aí por uma curiosidade, 2,5 bilhões de plaquetas e 1 bilhão de granulócitos por quilo de peso corporal. Então vocês imaginam essa movimentação que acontece aí nessa região de medula. Então, outra coisa que a gente consegue observar é que existe uma diferenciação nessa organização medular. Quando a gente está observando um recém-nascido, tá? Então vamos lá olhar o recém-nascido e os primeiros anos da infância, tá? Toda a medula óssea, aí falando de recém-nascido primeiro, ela é vermelha. Pensem o seguinte, é um bebezinho que está sendo, né, que acabou de nascer, ele precisa produzir as suas bastante células sanguíneas, né? Então, se é a medula vermelha que é responsável pela produção de células sanguíneas, é importante, então, que exista muita medula vermelha. Então, toda a medula óssea de um recém-nascido, ela é vermelha e, portanto, ativa na produção de células do sangue. E o que acontece é que, com o avançar da idade, a maior parte da medula óssea, ela vai se transformando numa medula óssea amarela. A medula óssea amarela, ela é composta principalmente, vocês vão ver depois, por adipócitos, tá? Então são células de gordura, por isso essa coloração mais amarela. Então, o que eu tô querendo dizer? Na medida que é pequenininho, praticamente toda, né, recém-nascido, toda a medula óssea, ela é vermelha, produção ativa de células do sangue. À medida que você vai crescendo, mais próximo à puberdade, por exemplo, começa a acontecer essa substituição gradual da medula hematopoética ativa, que é a vermelha, por um tecido gorduroso, que é amarelo. Ela também possui grande quantidade de células tronco, que até em alguns casos, como por exemplo hemorragia ou algum tipo de intoxicação por irradiação,
elas podem se transformar em medula óssea vermelha e voltar a produzir as células do sangue. Ou seja, pode acontecer essa conversão. Mas a gente sabe que na medida que vai passando, isso aí, de maneira normal, ela vai sendo convertida a medula vermelha para medula amarela. Ela vai ficando restrita a alguns locais, tá? Como, por exemplo, na costela, nas vértebras, no externo, nos ossos do crânio, tá? São locais que a gente, no indivíduo adulto, a gente encontra a medula vermelha. Então aqui a gente tem uma imagem justamente dessa medula, então vermelha, vocês estão vendo aí, então aqui é um tecido ósseo, vocês estão conseguindo observar as células do tecido ósseo, ou seja, os osteócitos, e aqui vocês estão vendo a medula óssea vermelha. Eu sei que é vermelha porque eu estou vendo várias células aqui muito bem coradas, tá? É uma característica aí desse tipo de tecido. Então aqui novamente vocês estão vendo o tecido hematopoético, tá? Aqui vocês estão vendo gotículas de gordura, ou seja, aqui existe a presença de adipócitos, mas a presença também de células hematopoéticas, ou seja, células que vão dar origem às células do sangue. Aqui novamente vocês estão vendo as trabéculas ósseas. Observem aqui que a gente já estudou que isso aqui é um osso maduro, né? Por que eu sei que é um osso maduro? Eu estou observando aqui nessa região os osteócitos que estão organizados de maneira, né, bem definida, né? Vocês estão vendo as lamelas que são formadas, então isso já me diz que isso é um osso maduro. E aí, se vocês observarem essa região aqui, vocês estão vendo apenas um tecido adiposo bem rico aqui, sem a presença daquelas outras células precursoras. Uma característica aqui de pouca celularidade, né, nessa região de medula óssea amarela. Então aqui a gente consegue observar, se você fizer um corte de medula, a gente consegue observar algumas séries hematopoéticas que vão se distribuir em compartimentos. A gente consegue observar essas 3 séries, eritroblásticas, granulocítica e megacariocítica, tá? As células progenitoras a gente tem dificuldade de diferenciar, já que elas ainda não se diferenciaram em um tipo específico celular, tá? Mas a série eritroblástica, granulocítica e a megacariocítica a gente consegue definir. A série eritroblástica, que é a série que a gente chama de série vermelha, nessa imagem a gente consegue observar que as células elas estão bem grudadinhas aqui, bem próximas aqui de novo. Aqui vocês estão vendo um megacariócito, aqui vocês estão vendo um adipócito, tá? Essa grande gota de gordura com o núcleo bem aqui na periferia, né? E aí, então, essa primeira série, a série eritroblástica, que é um conjunto de células ainda, pequenos agrupamentos de células com núcleo bem escuro, vocês podem observar, a cromatina é bastante densa, o citoplasma é escasso, né? Em meio a uma grande quantidade de células da série granulocítica. Então, deem uma olhada aqui, onde está essa seta aqui mostrando, vocês podem ver que está um agrupamentinho, núcleo bem escuro, citoplasma bem escasso, tá? Isso é uma característica que em maior aumento a gente consegue observar de novo essa série eritroblástica. Então aqui a gente consegue observar a série granulocítica, ou seja, a série branca, que vai dar origem aos glóbulos brancos. A gente consegue observar aí uma grande diferença, né? Se vocês observarem nessa imagem mais aumentada aqui, a série vermelha, ela tem essa característica desse núcleo bem corado, bem forte, né? As células estão bem agrupadas aqui, bem juntinhas, enquanto as células da série branca ou da série granulocítica, ela tem um núcleo bem diferenciado, que vocês estão vendo um megacariócito, tá? Então, uma outra característica, tá? É que essas células, elas são muito mais numerosas. Vocês vão ver que em meio às células, a série eritroblástica tem uma grande quantidade de série granulocítica, tá? Por quê? Porque essa série vai gerar os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, tá? E essas formas mais jovens, vocês observem que elas têm um núcleo mais claro, porque elas possuem uma cromatina mais frouxa, tá?
e pequenos nucléolos. Então, vocês podem observar que existe também uma capacidade mitótica bem típica nesse tipo de tecido, né? A gente consegue também observar ali no meio macrófagos que podem estar digerindo algum composto, como por exemplo a hemosiderina aí, que está envolvido no processo de reserva de ferro para a síntese de hemoglobina. Então aqui vocês conseguem observar também os eosinófilos, né? Os eosinófilos são os mais facilmente reconhecíveis aí por conta da sua granulação abundante, bem grosseira no citoplasma. Então vocês conseguem observar aí nesse grupinho da série granulocítica a presença desses eosinófilos. Podem observar essa coloração mais rosa que dá por conta que foi corado com a eosina, né? E por último, a série megacariocítica, tá? Os megacariócitos são células que são muito grandes, que possuem um núcleo polilobado e o citoplasma bem rosa e abundante, então tem bastante quantidade de citoplasma. Se vocês observarem nessa imagem aqui, onde a gente coloca a série eritroblástica, olha, um núcleo bem azul marcado, tá? Aqui vocês estão vendo um megacariócito. Esses megacariócitos, eles vão dar origem às plaquetas mais para frente no processo de diferenciação, tá? Então aqui uma célula granulocítica realizando mitose e aqui um megacariócito, você consegue ver ele bem grande. Tá joia? Pessoal, então é isso e vamos depois assistir a nossa aulinha de células do sangue. Beijo, até mais!